bem-vinda ao podcast da Consistência. O meu nome é Dora Matos, sou Health Coach certificada e estou aqui todas as semanas para falar contigo, sem guião, sem edição, sobre temas que eu penso que nos fazem refletir, ou pelo menos nos fazem parar um pouco na semana para refletir, e é precisamente isso que eu quero, que tu tenhas um momento de pausa e obviamente eu espero contribuir para isso. É esse que é o meu propósito aqui com o podcast da Consistência. E se não segues este projeto, convido-te a seguires agora, aqui em baixo, clicar no botão seguir, ou tanto no YouTube como no Spotify, são as duas plataformas onde eu estou. Primeiro que tudo, como é que foi o vosso fim de semana? Espero que tenham feito muitas coisas que vos dessem energia. Eu fiz, e entre elas foi descansar e muito. Sinto que estou numa fase em que estou a aplicar exatamente aquilo que eu ensino e falo, até já cheguei aqui a falar sobre isso muito mais aprofundadamente, que é a gestão de energia. Eu sou uma freak autêntica da gestão de energia. Às vezes eu penso, conheço-me tão bem a este nível, ao nível de gerir a minha energia, que às vezes até tenho medo, porque tenho mesmo essa sensibilidade de saber o que é que me dá energia, o que é que me esgota. Eu acho que isto é importantíssimo. E então, às vezes, prefiro carregar as minhas baterias do que estar a insistir em algo que sei que não vai, em que eu não vou estar a 100% para, digamos assim, para dar todas as minhas energias, todo o meu esplendor à situação, quer seja ela profissional ou pessoal. E hoje até vou tocar um pouco neste tema, não é na gestão de energia, não é tanto sobre isso, mas vai tocar um pouco esta ideia. Mas já lá vamos. Esta semana na semana passada estive a conhecer imensas clientes, que estiveram obviamente comigo em sessão individual, e tratámos de vários temas, mas sobretudo existe aqui uma coisa existe algo que é muito comum, que eu estou a ver, que é as pessoas já fazem muitas coisas bem e já fazem muitas coisas, mas sentem que não é suficiente, ou pelo menos elas não se sentem muitas vezes suficientes. E isto traz-me a uma reflexão muito importante, que é o quão exigentes talvez possamos ser connosco. E às vezes somos muito mais exigentes connosco do que com outras pessoas. É interessante isto porque são pessoas que fazem muitíssimas coisas de forma correta, vamos dizer assim, mas depois a sensação que elas têm é que não estão a fazer as coisas corretas. Isto é muito interessante, visualizar isto como health coach, porque sou uma pessoa que está de fora, portanto eu dou uma visão externa, não é? De todas as formas, sou uma pessoa que está fora da vossa vida e consigo analisar coisas que muitas vezes vocês não são capazes de analisar. E isso para mim é uma das coisas mais interessantes de todo este processo de acompanhamento. Mas para dizer isto, que acho que estamos a viver um tempo um pouco estranho em que temos muita informação, até aplicamos alguma dessa informação, e depois fazemos muitas coisas, essa é outra, mas depois no final sentimos que não estamos a fazer as coisas de todo bem, ou que não é suficiente, ou que estamos sempre a fazer algo, no meio de todas as coisas que fazemos, há qualquer coisa que está mal, porque não nos sentimos satisfeitas e plenas e felizes, no fundo, com as decisões que temos tomado. Então é interessante, muito interessante, porque este é um ponto central, é um ponto comum. Obviamente dentro das várias rotinas que existem, obviamente que eu vou acompanhando pessoas com diferentes rotinas e isto é um ponto comum que tenho encontrado nas sessões, mas também quero dizer-vos obrigada por confiarem em mim para as sessões individuais, para vos acompanhar. É sempre ótimo conhecer-vos, caras novas, muitas delas que já me acompanham há muito tempo, outras delas que só me acompanham há poucos meses. De qualquer das formas, muita gente vem aqui do podcast, tenho a dizer isto, e então obrigada pela vossa confiança. E vamos já passar ao tema, que é o tema central deste episódio de hoje, que vai um bocadinho ligado à questão da gestão de tempo, de energia, aliás. Porquê? Aliás, gestão de energia e gestão de tempo. Há uns anos convenceram-nos que ser produtivo, uma produtividade extrema, era aquilo que nos levava ao sucesso, não é? Produz, usa aplicações de controle de tempo para fazer os teus projetos e ok, não digo que isso não possa funcionar,
funciona, e digo, a mim funciona-me para determinados projetos ou em determinados contextos, como por exemplo a técnica mais conhecida do Pomodoro. Há muita gente que utiliza essa técnica, eu próprio utilizo em alguns projetos, não em todos, mas lá está. Vivíamos, eu diria, até um pouco obcecados por esta questão da produtividade. E muita gente continua nesta dança da produtividade. Muita gente até mede o seu próprio valor pelo número de horas que produz, pelo número de horas que trabalha. Okay? E a questão é que nos sentimos culpados por descansar. Nos sentimos culpados por tirar um momento para nós. E o que é que eu acho que estamos a viver hoje em dia? Um movimento totalmente contrário. Hoje em dia estamos a viver um momento totalmente contrário ao do ser produtivo, produz o máximo que puderes. Estamos a viver uma era do slow life, que é viva a vida devagar, aproveita, mas ao teu ritmo, tranquila, devagar, inclusive muito devagar. E isto veio aqui trazer uma ideia que eu acho que fomos para o extremo oposto. Eu acho que fomos da produtividade extrema para o outro extremo, que parece que passámos de uma cultura onde era proibido descansar e agora para uma cultura onde é quase errado esforçarmos-nos para algo que queremos atingir. Atenção, isto aqui é uma reflexão que eu tenho feito, não quero dizer que isto seja algo que eu vejo em todas as áreas e muito menos em todas as pessoas, mas parece-me que existe esta vibe de quase que sentimos culpa por sermos ambiciosos ou por nos sentirmos ambiciosos. Uma culpa de queres tanto, ainda não aprendeste nada da vida, não é? Quase como se fosse uma crítica até, por querer crescer, por querer construir, por querer trabalhar num projeto que adoramos. E isto também é saudável, obviamente, se for medido, se for equilibrado. Portanto, nem a produtividade extrema é saudável, nem o slow life extremo é saudável. Até porque, e eu tenho pensado nisto, não sei o que é que vocês acham, mas adorava saber a vossa opinião aqui em baixo. Eu penso que esta questão do slow life pode levar até a uma filosofia ou uma ideia de vida que é tudo demasiado devagar, vou viver a minha vida demasiado devagar, quase até ao ponto de procrastinar realmente aquilo que eu quero fazer e sei que me faz bem. Deixo aí a reflexão. Mas será que não estamos a levar também o slow life para o outro lado, mais extremo? Porque eu penso que as redes sociais têm uma capacidade enorme de simplificar conceitos complexos. Eu acho mesmo isto. Por isso, pegam numa filosofia e transformam a filosofia numa estética. E isso torna-se numa moda, obviamente. O slow life passou a significar o quê? Muitas coisas. Passou a significar aulas de yoga, aulas de cerâmica, manhãs perfeitas, roupas de linho, todas essas questões assim mais... Se nós formos ver ao pormenor, começamos a encontrar padrões, obviamente. Mas isto obviamente não é o significado de uma slow life. O verdadeiro significado de uma slow life é isso que eu também vou passar a explicar-te neste episódio do podcast. Porque eu não quero que tu fiques a pensar, sim, mas afinal o que é de facto a slow life e como é que eu posso tornar isto numa realidade na minha vida? A minha perspectiva muito sincera é que tu podes ser disciplinada, consistente, tendo uma slow life, uma vida mais lenta, para não estar sempre a utilizar este anglicismo. Slow life significa vida lenta, ok? E tu podes ter uma vida lenta e podes ter uma vida igualmente produtiva, ou seja, podem combinar as duas coisas, não tem de haver só uma. É essa a minha perspectiva e acho que é interessante também uma pessoa viver muito devagar e continuar extremamente comprometida, uma pessoa ser produtiva e continuar disciplinada a desligar o telemóvel enquanto trabalha nos seus projetos. Aliás, para mim é sabedoria de viver. Isto é que é a verdadeira slow life, combinada com a produtividade, obviamente sem ser levada ao extremo.
ok? Porque realmente desligar o telemóvel, tomar o pequeno almoço com calma, estar a trabalhar também com paz, ou seja, cumprirmos aquilo a que nos propomos, aliás. O compromisso não vai desaparecer, ok? Se nós conseguirmos combinar, lá está, esta vida lenta com a produtividade. Penso que acabamos por cair no risco, lá está, quando os extremos são extremos, acabamos sempre por cair no risco de levar tudo ao extremo e acabamos por ver, obviamente, que não é sustentável. Eu própria já levei a produtividade um pouco ao extremo, ignorando muitas vezes a minha energia. E qual é que foi a minha conclusão disso? Não deu, não foi sustentável. Eu até podia querer produzir o máximo, mas se eu não cuidava dos meus hábitos, da minha energia, daquilo que eu punha no meu dia, da minha rotina, afinal, não ia ser sustentável. Inclusive, eu falei sobre isso com uma nova cliente que conheci na semana passada e disse-lhe precisamente isto, até porque ela estava a viver um pouco esta questão, esta dualidade de quer ter uma vida mais tranquila, quer se sentir mais leve, mas no fundo sente que o trabalho a absorve imenso e depois todas as atividades, tarefas que tem de fazer relativamente na sua vida pessoal carregam-na de uma forma que lhe trazem carga emocional, que lhe trazem essa não leveza no fundo, ou seja, parece que nós temos a ideia de que ou vivemos de uma forma ou vivemos da outra, mas há um meio termo, conseguir ajustar várias coisas na nossa rotina, ao conseguirmos fazer essas mudanças, depois também se torna mais fácil de vivermos com leveza. E aliás, isso é precisamente aquilo que eu te ensino no Mente de Foco Rotina de Líder. Este é o meu curso mais centrado precisamente em construires uma rotina que faça sentido para ti, com hábitos que façam sentido para ti e depois, obviamente, trazendo essa consistência que quer dizer também essa leveza ao longo do tempo. E lá dentro tens todas as ferramentas, tens todos os conceitos, tens todos os ensinamentos que te levam a atingir essa rotina de líder, que no fundo, uma rotina de líder é uma rotina que nós lideramos. É uma rotina que nós somos realmente os líderes da nossa vida. E não é o piloto automático que é o líder da nossa vida, por assim dizer. Então, retrocedendo um pouco ao tema que estávamos a falar em relação às pausas, a esta vida lenta, há pessoas que dizem eu estou a descansar ou estou a ter uma pausa há anos. E isso serve um pouco como uma desculpa para não trabalharem naquilo que sabem que têm de trabalhar no fundo. Então, realmente, quando nós não sabemos distinguir este descanso produtivo do outro, não é? Que é um descanso mais procrastinatório, se é que se pode dizer assim. Quando nós não sabemos fazer essa diferença, fica tudo meio estranho até para nós, pouco palpável. E então isso acaba por não ter ali um limite, porque se nós estamos sempre a descansar e não fazemos o que tem de ser feito para nós, pelo nosso bem-estar, andamos ali num ritmo em que não vamos ver resultados diferentes daqui a um ano. E não é isso que se pretende. Daqui a um ano provavelmente tu quererás ter algum tipo de evolução na tua vida pessoal, na tua vida profissional, certamente que assim é. E relativamente a este tema de nós irmos dando tempo, no fundo, adiando as coisas que nós queremos fazer, porque há várias formas de fazermos isto, na verdade. Há várias formas de nós procrastinarmos e nós sabemos que o nosso cérebro quer sempre proteger a nossa energia, ou seja, ele não gosta de coisas novas, não gosta da ideia de nós mudarmos de hábitos, não gosta da ideia de nós termos uma rotina mais sustentável, mais funcional, porque tudo aquilo que é diferente, o cérebro vai dizer não faças isso, deixa de estar onde tu estás. E muitas vezes a procrastinação aparece um pouco disfarçada de não, vou dar mais tempo, agora não é o momento ideal, agora não me sinto ainda preparada, preciso de mais tempo, este tipo de coisas que nós vamos repetindo afinal e vamos realmente acreditando, e às vezes estas frases até são verdadeiras, outras vezes até podem esconder um determinado medo,
e muitas vezes escondem medo, o medo de nós nos enfrentarmos aos resultados daquilo que nós vamos fazer. Muitas vezes é isso, aliás, medo de falhar, medo de não sermos suficientes, um monte de medos que muitas vezes nós nem somos conscientes. E é por isso que eu penso que o nosso cérebro, ao proteger-nos do desconforto, adota estas narrativas que apoiam, lá está, esta vida lenta e que nós vamos assumindo, porque depois vemos que viver devagar é assim que se deve viver, e eu própria digo, pregoo isto, devemos de viver devagar, mas também não ao extremo, tal e qual como não devemos de ser produtivos ao extremo. E isto aqui passa muito porquê? Por termos para sabermos como é que funciona a nossa mente. Depois, termos hábitos que são sustentáveis na nossa vida e que se encaixam na nossa vida. Não fazer coisas por fazer. A rotina tem que ser uma rotina adaptada à situação atual em que nos encontramos. A rotina não é sempre igual. A nossa vida vai mudando, vai tendo novos desafios e, portanto, nós temos de atuar em consequência disso. Temos que ter hábitos e obviamente a nossa rotina vai modificar-se ao longo do tempo e, portanto, devemos de estar atentas e atentos para não cair no erro de replicarmos exatamente as mesmas coisas da mesma forma que fizemos toda a vida, porque isso pode, em determinado momento da vida, não ser sustentável. E depois o que é que acontece? Vai levar à frustração. E vamos achar que nós não somos as pessoas disciplinadas que éramos antes. E aqui está o problema. Porque quando nós pensamos que isto está relacionado apenas com as nossas capacidades e evidenciamos, obviamente, o contexto em que nós estamos inseridos e o nosso contexto anterior àquele que é hoje, não estamos a ser justos para nós, não estamos a ser justos para connosco. E penso que às vezes nós confundimos um pouco estes conceitos. Ou seja, nem sempre aquilo que nos faz sentir bem agora vai fazer-nos sentir bem a longo prazo, ok? Nem sempre. E às vezes aquilo que nós devemos de fazer é, obviamente, apostar no nosso autocuidado, e cuidar de nós significa muitas vezes treinar quando não apetece, ir para a cama cedo, mesmo que não nos apeteça, e mesmo que nos apeteça estar a ver mais uma série, estudar novos conceitos, pedir ajuda, ter uma conversa difícil, impor limites, tudo isto faz parte da nossa consistência. E se nós queremos ser realmente pessoas consistentes, temos de colocar estes limites, porque o verdadeiro autocuidado é aquele que nós também sabemos proteger. E quero fazer aqui só um inciso, porque tu que me estás a ouvir desse lado deves estar a pensar, sim, falar sobre estes temas é muito fácil, dizer que podemos viver uma vida mais leve assim, 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 se tratarmos se trabalharmos na nossa rotina, na nossa mente, mas criar uma empresa não é leve, educar os filhos não é leve, levantar-se cedo todos os dias para trabalhar, muitas vezes num trabalho que nós não gostamos, também não é leve à primeira vista. Cuidar de alguém que está doente também não traz esta leveza. E claro, nós achamos, isto não é leve, então isto não é para mim. Estou aqui a construir um esforço, estou a esforçar-me por uma coisa que não vale a pena. E muitas vezes não é isso, até porque as grandes conquistas exigem realmente um esforço normalmente um pouco superior. Ou pelo menos, senão depois como é que nós realmente diferenciamos e distinguimos se é uma grande conquista ou se não é. Eu penso que existe uma enorme diferença entre chegarmos a casa cansados, irmos para a cama e sentirmos que trabalhamos naquilo que quisermos com propósito, ou seja, por termos construído algo em que acreditamos, de termos chegado a casa cansados e sentir que vivemos em piloto automático. E então é aí que eu acho que entra aquela questão da mente, dos hábitos e da rotina. E sim, nós temos constantemente coisas para ajustar na nossa vida, mas existem coisas que são mais importantes, eu diria determinantes de ajustarmos agora, que vão dar-nos uma felicidade mais a curto prazo.
E nós muitas vezes não somos capazes de ver essas coisas, não somos capazes porque a vida são muitas coisas, acontecem muitas coisas e muitas vezes não dá espaço para estarmos atentas e atentos àquilo que temos de mudar. Tudo isto te vai aproximar daquele conceito que eu adoro, que é a leveza. Que toda a gente quer leveza na sua vida, mas eu digo muitas vezes, a leveza é o resultado das decisões difíceis que nós tomamos. A leveza não é, eu de repente acordo e sinto uma leveza brutal na minha vida sem ter feito nada para isso e sem ter feito nada de diferente para me sentir assim, não é? A leveza não é algo que cai do céu, portanto é uma consequência das decisões que nós temos tomado, que normalmente são decisões até que nos protegem. São decisões e muitas delas nós não vamos querer fazer, como eu disse há pouco, portanto, ir para a cama mais cedo, treinar quando não apetece, ter aquela conversa difícil. Nós não precisamos realmente de viver com toda essa pressa, não precisamos de viver com toda essa pressa, precisamos é de viver com intenção, e a intenção, na intenção cabem conceitos como ser produtivo e viver uma vida mais lenta, ok? Agora, como é que nós vamos deste extremo a este? Na verdade, como é que se vai deste extremo a este? Pondo em prática tudo aquilo que eu falei, é um processo de entendermos a nossa mente, como é que ela funciona, é um processo de percebermos quais são os hábitos que estão na nossa vida e que não devem estar, e quais são aqueles que sim devem estar a partir de agora, a partir de já, e qual é que é a estrutura que tu tens de modificar dentro da tua rotina, o que é que te está a prejudicar e o que é que te poderá ajudar a conquistar os teus objetivos, porque uma rotina é uma forma, é uma maneira de tu chegares a um determinado lugar e, portanto, é possível vivermos uma vida lenta. O problema é quando nós não paramos para pensar em o que é que eu estou a querer esconder de mim própria, ou o que é que eu estou a querer evitar, na verdade, para não fazer aquilo que eu tenho de fazer. E penso que esta questão da vida lenta vem, de certa forma, mascarar um pouco esta procrastinação. Percebem o meu ponto? É esta a reflexão que eu tenho feito relativamente ao slow life, porque parece que às vezes é mau nós sentirmos ambição, nós sermos pessoas que queremos mais, que queremos melhor, e não é mau de todo, ok? Até porque isto vai trazer muito menos ansiedade, muito mais intenção para a nossa vida e muito mais coerência, que é um conceito que eu adoro falar, de sermos coerentes e de sermos realmente, vivermos uma vida com mais lógica para nós, uma vida com mais intenção, é essa a palavra, e depois acabamos por também conseguir ter foco nas coisas que nós queremos. E é isso, prevemo-nos para a semana no novo episódio do podcast da Consistência. Espero que tenhas gostado e já sabes, segue-me aqui no YouTube e no Spotify para apoiares este projeto e também receberes as notificações cada vez que sai um novo episódio. Vemo-nos para a semana, obrigada pelo teu apoio e até já!